Fala pessoal, Danilo aqui do Saindo do Buraco. E hoje eu quero falar sobre um tema que pra mim é quase como se fosse uma cicatriz emocional, mas que ao mesmo tempo me serviu de uma baita lição, né? Um baita aprendizado quanto ao mundo das finanças. E eu quero falar sobre criptomoedas, né? Mais especificamente, será que criptomoedas são bons investimentos? Essa às vezes é uma perguntinha que fica na cabeça das pessoas e que para responder eu não quero só depender de conceitos teóricos, mas o que eu acho que é excelente, mas eu quero trazer um pouco da minha vivência com o assunto. E passar adiante que talvez essa não seja a melhor ideia, a melhor forma de você começar no mundo dos investimentos. E eu falo isso de uma forma tão sincera que se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu tivesse feito escolhas diferentes. E o que me levou a tratar esse assunto é que agora que a minha carteira tá pública aqui, tem muita gente vendo que eu tenho uma porcentagem muito alta em criptomoedas e ficam falando: ah, o que que você está fazendo? Você é maluco, você é alto risco, você é burro. Talvez burro eu não seja, mas inconsequente, sim. Então, se você já se pegou querendo investir a sua grana em Bitcoin, Ethereum ou qualquer uma dessas moedas que aparecem a todo momento, fica um pouquinho comigo aqui que eu quero te contar uma coisa. Há uns 2 anos, o mundo das criptomoedas, né, tava uma loucura. Ainda tá, mas naquele momento você não tinha como abrir um site ou sei lá, um portal de notícia e não ver algo relacionado a isso. Ah, e o Bitcoin isso, e NFT do macaquinho, milionários que surgiram do dia para noite. Não, da noite para o dia. O que acontece é que o FOMO, que é aquele Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora de alguma coisa, ele começava a bater na porta. Então as pessoas se sentiam desesperadas para fazer parte dessa nova onda, desse novo movimento. E eu não fui exceção. Eu tinha acabado de fazer um curso sobre criptomoedas e para piorar, eu tinha ganhado um bônus da minha empresa. Então eu estava com um novo conhecimento em mãos e dinheiro no bolso. E quando eu juntei esses dois, eu falei: caraca, essa é a minha bala de prata, é o meu momento de ficar rico, e eu vou resolver toda a minha vida de uma vez. Só que daí vem o primeiro grande problema. Eu não tinha uma base sólida no que diz respeito a finanças. Eu tinha ali aquele novo conhecimento sobre criptomoedas, eu tinha o dinheiro, mas era isso, eu estava num nível muito raso. Naquele momento, nem passava pela minha cabeça começar a pensar em fluxo de caixa, orçamento mensal, que foram termos, né, que literalmente mudaram a forma que eu vejo meu dinheiro. Inclusive, eu já até falei sobre eles no vídeo passado, então fica aqui a recomendação para vocês. Mas o fato é que minha vida estava uma bagunça, o meu dinheiro estava desorganizado, e mesmo assim eu tive a brilhante ideia de partir para o mundo das criptomoedas e investir esse dinheiro. E a grana em questão, para mim, era um valor significativo, sabe? Porque apesar dos pesares, por mais, você ganha em euro, tudo bem. Mas quando você bota na ponta do lápis, era um número considerável. O problema é que esse dinheiro entrou na minha vida sem um propósito claro. E vale lembrar que eu não tinha reserva de emergência, eu não tinha um orçamento e muito menos controle do que fazer com o meu dinheiro. A única coisa que eu tinha naquele momento era essa falsa ideia, essa falsa certeza que as criptos eram ali o futuro e que eu não podia ficar de fora. E o resultado não podia ser mais diferente, né, do que o que a gente imagina. Uma variação negativa que faria talvez até o mais resiliente investidor, né, despejar algumas lágrimas de tristeza. Eu tô falando aqui de coisas de menos 60 quase, sabe? Chegou um momento que eu tava vendo uma variação ali na minha carteira de menos 20 mil reais, cara, sabe? É bizarro. E para quem não tinha uma vida financeira organizada, ver esse número, pô, é um soco no estômago. E para piorar a situação, como eu peguei esse dinheiro para aplicar em criptomoedas sem planejar, teve alguns momentos ali na minha vida, né, durante esses 2 anos, que eu precisei de uma verba a mais, porque, né, a vida aconteceu, problemas surgiram, eu não tinha de onde tirar o dinheiro, eu tirei da onde? Da cripto. E a cripto estava como? Vermelha. Ou seja, aí realmente eu concretizei a parte do prejuízo. Então eu posso dizer que a minha experiência com criptomoedas foi bem assustadora, né, por causa dessa variação, mas em maior parte foi frustrante, porque a cada momento eu percebia que eu realmente não estava preparado para aquele passo que eu decidi dar. O ponto positivo é que toda essa história me ensinou, né, sobre o que não fazer com o seu dinheiro e também me deu, posso falar assim, mais estômago para aguentar variações. Porque se hoje eu pego uma variação de tipo, 5% em ações, não sei o quê, a minha cara nem treme. Por quê? Porque eu passei esse desespero todo com criptomoedas. Mas é claro que isso sou eu aqui tentando me confortar, porque não tinha necessidade de aprender as coisas dessa forma. E foi a partir desse ano, 2025, que eu decidi realmente sentar a bunda na cadeira
e estudar com mais afinco e fazer as coisas do jeito certo, sabe? Um passinho de cada vez e com consistência. E uma das coisas que me chocou é que eu comecei a entender que nem o mais louco dos investidores de alto risco, eles fazem o que eu fiz. E olha que eles estão acostumados a lidar com risco e tal, mas eles não fazem esse mesmo tipo de coisa que eu achei que era normal, que seria uma boa ideia. Hoje eu vejo que o que eu fiz ali naquele momento foi uma aposta cega, né? Como se fosse uma roleta de cassino, que foi completamente movida pela ganância, pela emoção ali do momento. E agora você deve estar aí pensando, tá, sabia, criptomoedas não é investimento, é aposta, é tigrinho. E sendo bem sincero, não é que criptomoedas sejam esse tipo de coisa, não tem nada a ver. O que muda aqui na parte de criptomoedas é que, além de, claro, ser um ativo variável, você tem que entender o que está por trás dessa moeda. Qual que é a tecnologia, qual que é o mercado, como é que é a equipe de desenvolvimento, qual que é o projeto. Se você não entende esses fatores, talvez investir nesse tipo de ativo ainda não seja uma boa ideia. É claro que todas as formas de ativo requerem, sim, um nível de estudo para você entender o que você está fazendo ali no momento, beleza. Mas hoje eu vejo que, pelo menos, né, minha opinião, Danilo, o mundo das criptomoedas ali é um ambiente muito complexo, que ele vai exigir estudo, ele vai exigir disciplina e principalmente uma dose de inteligência emocional, sabe? Se controlar. Porque a volatilidade aqui, my friend, não é brincadeira. E isso me traz então a pergunta que gerou esse vídeo: criptomoeda é investimento? Então hoje, com a mentalidade que eu tenho, eu te respondo o seguinte: sim, criptomoedas são bons ativos para você considerar ter na sua carteira, mas com uma série de Cs e Mas que você tem que considerar. E principalmente seguir a risca. Esse mercado, ele amadureceu muito nos últimos tempos. E hoje a gente tem mais clareza sobre o que é isso, mais regulamentação em diversos países. A gente tem acesso a mais projetos e projetos sólidos com casos, né, com usos reais. E cada vez mais empresas e instituições entrando, né, migrando para esse mundo. Hoje a gente vê o Bitcoin, o Ethereum, por exemplo, que já são considerados por muitas pessoas como reservas de valor de países e instituições. E hoje a gente vê que eles são sim ativos com grande potencial de crescimento para o longo prazo. E normalmente a gente foca nesses dois, né, Ethereum e Bitcoin, porque eles têm algumas características que são meio que únicas para eles, que meio que diferencia do restante. Contudo, entretanto, todavia, a volatilidade em si ainda é uma característica semelhante e marcante. E claro que faz parte desse mercado. E quando eu falo de variações aqui, eu estou falando de número de 10%, 20%, às vezes até mais, em um único dia. Não, lembra da minha própria carteira, que chegou a cair quase 60% durante um período. E é exatamente por isso que, se você está considerando criptomoedas, você tem que ter algumas diretrizes que você meio que precisa seguir para garantir que você não está fazendo nenhuma loucura. A primeira delas é bem simples, que é simplesmente você estudar muito e constantemente. Não vai lá e investe naquilo que você não conhece. Você tem que dedicar um tempo para quê? Para aprender sobre a tecnologia, sobre os tipos de criptomoedas, porque a gente tem moeda, a gente tem token, a gente tem stablecoins, sabe? Tem uma gama de palavras ali, uma sopa de letrinhas que é fundamental você começar a entender. É bom que você também analise o projeto em si, né? Qual que é a proposta por trás dessa moeda, como é a equipe de desenvolvimento, como que é a comunidade, quais são os riscos. O conhecimento, quando a gente está falando de criptomoeda, é a sua maior proteção. Outra coisa que você tem que ter em mente é simplesmente você diversificar e alocar o seu dinheiro com cuidado, tá? Com prudência. Esse tipo de ativo, tá? As criptomoedas, elas têm que ser uma pequena parcela da sua carteira total, que vai ser aquela fatiazinha, aquele pedacinho, justamente para o alto risco, para quem tem esse apetite. Se você coloca todos os ovos nessa cesta, igual eu fiz, as chances de dar ruim são bem altas. Outra coisa para ter em mente é investir somente aquilo que você pode perder. Digo isso, de novo, por experiência própria. Eu investi uma grana que eu não podia perder, né, que eu precisei usar, e o resultado foi que eu concretizei prejuízo. Então eu sei que eu saí perdendo dinheiro porque eu precisei tirar aquele valor no momento que a moeda não estava tão valorizada. E marca uma estrelinha nesse ponto aqui, porque é uma regra de ouro, tá? O dinheiro que você investe em cripto, ele não pode ser aquela grana que você está contando para pagar contas, para sua reserva de emergência. Por favor, não faça o que eu fiz. Outra coisa é você ter um plano, né? Do que você vai fazer e, mais importante, seguir, tá? Seguir esse plano. Que é a questão de você definir quais são os seus objetivos com esse investimento em questão,
né? O que você quer a curto, médio e longo prazo. E você tem que definir, né? É bom você definir aonde que você entra e onde que você sai. Até qual valor você vai estar disposto a comprar e que valor você vai vender. Eu digo isso porque é muito fácil você tentar se guiar pelo senso de impulso, por diquinhas da internet, sabe? E a gente, como eu disse no começo do vídeo, a gente é movido por aquele sentimento de ficar de fora. Então, para você combater isso, nada melhor do que ter uma estratégia e ser disciplinado. E para encerrar, cara, prioriza o básico da educação financeira. Então, antes de você começar a pensar em cripto, meu Deus, quero investir em criptomoedas, serei um novo milionário. Por favor, tá? Por favor, pensa em fazer primeiro a sua reserva de emergência. Entenda como está a sua situação financeira, aonde que o seu dinheiro sai, da onde que ele vem. Veja se você tem dívidas ali. Na minha opinião, né, Danilo de hoje, criptomoedas, assim, é uma coisa que tem que vir depois que a sua casa tá em ordem. É como se fosse um tempero, sabe? Um salzinho, alguma coisa ali, uma flor de sal, depois que o prato principal já tá pronto. Então, para resumir aqui, cripto não é um atalho para riqueza fácil, tá? É um tipo de ativo que tem um alto potencial de valorização, sim, isso é verdade, mas ao mesmo tempo ele vem, né? Ele traz junto com ele muito risco e muita volatilidade. E a grande lição que eu tirei disso tudo é que educação financeira é a sua melhor amiga ali, o seu principal ativo. Se você tem essa base, você pode tomar decisões conscientes, o que é fundamental para qualquer investidor. E se você quiser, estiver disposto, você pode sim começar a explorar esses outros mercados mais complexos, mais inovadores, sem passar tanto perrengue. E dito isso, um dos meus objetivos para as minhas criptomoedas é reduzir essa porcentagem que está na minha carteira, porque desde o começo eu tinha ciência que está inviável, está muito alto, isso desbalança toda a minha carteira e ferra todo o meu projeto. Então, aos poucos, eu estou começando a rebalancear, a recalibrar, porque agora eu tenho clareza do que eu quero fazer. E eu espero que esse relato, né, seguido dessa pílula de informação, tenha te ajudado a pensar um pouco mais sobre os seus próprios investimentos e também na importância de uma boa estratégia. Se você gostou, deixa um like aqui ou aproveita para se inscrever no canal, porque isso acaba me mostrando que eu estou no caminho certo. Eu queria encerrar dizendo que o aprendizado, né, ali sair do buraco, muitas vezes é uma jornada cheia de aprendizados e algumas dessas lições ela vem por meio dos erros que a gente comete. Essa minha experiência com criptomoedas é um bom exemplo e me ensinou bastante coisa sobre o que fazer e principalmente sobre o que não fazer. E independente do que aconteceu, né, não dá pra ficar chorando sobre o leite derramado, o importante é que você aprendeu e agora você vai reajustar a sua rota, sabe? Mais forte, mais sábio e principalmente mais consciente. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Então eu acho que por hoje é só. Vamos juntos sair do buraco e